dar vitória. Você acredita nisso e pode dar glória a Ele? Curve a sua cabeça, eu quero orar. Querido Deus e amado Pai, nesta noite, ore comigo por favor. Querido Deus e amado Pai, nesta noite nós nos colocamos diante da Tua presença, a nos render ao Senhor, diante das nossas dificuldades. Ó Deus, agora no mundo espiritual, paralisa toda a força dos demônios, joga por terra, Senhor, todos os demônios que querem levantar aqui, Senhor, contra este trabalho. Vai queimando, vai queimando, vai queimando toda obra do adversário, todo espírito de morte saia, todo espírito de enfermidade saia, vá trazendo livramento, vá trazendo cura a esta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Quero aproveitar você de pé. Lucas capítulo 18. Lucas capítulo de número 18. Aleluia. Bendito é o nome do Senhor. Aleluia. Às vezes, meus irmãos, tem coisa que parece ser impossível, humanamente falando, mas quando nós vimos Deus cumprir a promessa dele, só depois nós passamos a acreditar. Eu olho para mim mesmo, missionário, eu não acredito na minha vida. O que eu vivi, o que eu passei, a gente não tinha o que comer naquela época. A gente trancava dentro da igreja e só saía depois que Deus batizava com o Espírito Santo. Ou época abençoada, né, meus irmãos? E era meu pastor, e é meu pastor até hoje, em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Capítulo 18 do Evangelho segundo escreveu São Lucas. Todos que acharam, digam amém? Amém. Então vamos ler. Eu vou ler um versículo e você lê o outro. Amém? A igreja do Senhor lê outra. Diz assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Amém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer justiça, para que enfim não volte a me importunar muito. Graças a Deus. Podem assentar, amém? Amados e queridos irmãos, essa palavra é uma palavra que chama muito a atenção, principalmente nos dias em que nós estamos vivendo, porque essa parábola ela fala sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. E muitas vezes, por onde ando, eu conto para muitas pessoas a experiência que tive lá na igreja, porque nós temos entrado em igrejas por aí que não se dobra mais o joelho, não se ora mais, e principalmente quando nós falamos de templos grandes, igrejas bonitas, já não se ora mais. Mas, amados e queridos irmãos, o sucesso de um homem está na oração. Mas observando o decorrer desta palavra, essa parábola que nos traz a memória sobre a questão do dever de orar sempre e nunca esmorecer, ela trata um assunto de um juiz que havia numa cidade, amados? E o texto é categórico e diz que esse juiz, ele não respeitava, ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Ou seja, dá para se imaginar qual era a qualidade, que tipo de pessoa era esse juiz dessa parábola. Dá-se para imaginar quem era esse homem, dá-se para imaginar que tipo de personalidade esse homem tinha. Mas a Bíblia, o juiz não é o foco principal desse texto. O foco principal desse texto é a viúva. E nós vamos observar que a Bíblia diz que nessa mesma cidade havia esse homem, porém o texto diz que havia também naquela mesma cidade uma viúva. É interessante notar, amados e queridos irmãos, que existem situações na vida de um homem, na vida de uma mulher, que Deus permite algumas coisas para quê?
para o nome dele ser glorificado. Ou seja, existem situações que, ao contrário daquilo que nós pensamos, que muitas vezes são situações para a nossa derrocada ou nosso fracasso, ela nos leva a vitórias incontáveis na nossa vida. E esse texto dessa parábola, a parábola desse juiz iníquo, que a Bíblia diz que ele não temia a Deus e nem respeitava homem algum, mas o texto agora me traz a memória e fala dessa mulher, dessa viúva. A Bíblia diz que essa mulher havia na mesma cidade também uma viúva que vinha ter com ele dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Essa viúva é a tipologia de alguns de nós, alguns que buscamos, alguns que não abrimos mão, alguns que muitas vezes não desistimos, alguns de nós que cremos, alguns de nós que não paramos de buscar ao Senhor e que não desistimos na primeira oportunidade. E quando eu olho para essa mulher, a Bíblia diz que todas as vezes ela vinha ter com ele pedindo que ele resolvesse a sua causa. O que eu entendo com isso, amados? Eu entendo que nos dias atuais, eu entendo que há muitos cristãos que já não querem mais persistir na busca da solução do seu problema. Que nos dias atuais há cristãos que não querem mais persistir em buscar a sua vitória. Mas o segredo da nossa vitória está sempre em perseverar. Ele foi claro com Daniel e disse ele disse: Daniel, tu porém vai até o fim, aleluia, porque no fim tu estarás salvo nos fins dos dias. Querido, a nossa vitória, a Bíblia também diz que aquele que perseverar até o fim, ele será salvo. A sua vitória não está no começo e nem no meio, mas é lá no fim que Deus tem vitória para a sua alma. Você pode adorar a Ele aqui nessa noite. E observando o texto, a Bíblia é clara e diz que ela vinha ter com ele. Existem algumas coisas em nós, porque há um texto dentro da Bíblia, das Escrituras Sagradas, que diz que se nós nos mostrarmos frouxos no dia da angústia, a nossa força será pequena. E existem muitas pessoas que no exercício da sua busca em Deus, no exercício da sua busca na presença do Senhor, elas se tornam muitas vezes frouxas naquilo que ela deseja. Mas a Bíblia nos trata essa parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer, amados e queridos irmãos, e nos mostra essa viúva como fator principal. Essa viúva como uma personagem principal, que ela não se preocupa com o juiz. Amados e queridos irmãos, esse juiz representa em nossos dias problemas, muitas vezes que nós olhamos para eles e muitas vezes queremos desistir, problemas que muitas vezes nós o encaramos e muitas vezes esses problemas olham para mim, olha para você e diz: acabou. Mas eu quero te dizer nessa noite, a última palavra, ela é do Senhor na sua vida. Meia série cala, a para o seque, aqui me acala, a compre a fara, a seremindai. Ele está dizendo ao meu coração: se houver insistência, a porta vai abrir. Se houver clamor, chegará a vitória até o meu povo. E quando eu olho para essa parábola, a Bíblia diz que essa mulher, ela vinha até ele, clamando ele que julgasse a sua causa contra o seu adversário. Quando nós falamos de adversário, todos nós temos um adversário. Quando nós falamos de causas impossíveis, cada um de nós temos uma causa impossível, e se não pode dizer, causas muitas vezes que nós chegamos a abrir mão dela. Mas quando eu olho para algumas causas da nossa vida, e que eu deparo no Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, e que aquelas duas mulheres no versículo 1, 2 e 3 mandam uma notícia para Jesus, dizendo que Lázaro estava enfermo, e no seu capítulo 11, versículo 4 do Evangelho de João, Jesus bradou aquelas duas mulheres lá no versículo 4 do capítulo 11 e disse assim: olha, essa enfermidade, ela não é para a morte, mas ela é para a glória de Deus. Existem problemas que eles batem na nossa porta, existem resistência que vem até nós, para provar
a nossa fé em Deus. Mas sabe o que você tem que fazer? É como diz Hebreus capítulo 10 verso 23, aonde o texto diz o que? Guardemos pois firmes a confissão da esperança, porque fiel é o que prometeu. O que Deus te prometeu, ninguém vai tirar da tua vida. Você acredita nisso e pode dar glória a Ele nessa noite. E quando eu olho para a palavra do Senhor, essa parábola, ela nos mostra, amados e queridos irmãos, a resistência que essa mulher encontra. Resistência faz parte do projeto de Deus também na nossa vida. Existem pessoas que no exercício da sua busca, eu volto a frisar esse texto da Bíblia. A Bíblia diz que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. E existem pessoas que elas são frágeis, eu diria, vulneráveis também na hora das adversidades. Ou seja, na hora da adversidade há pessoas que faz como a mulher de Jó, que na primeira oportunidade ela quer sair fora do barco, ela quer negar aquilo que ela tem buscado. Mas querido, na primeira oportunidade que a mulher, ela olha para Jó e disse: amaldiçoa Deus e morre. Ele disse: não, ele me deu e ele tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Querido, não seja oportunista, seja um adorador aqui nessa noite, porque Ele vai te dar vitória. Quantos vieram para adorá-lo? Quantos vieram? Você pode levantar a sua mão comigo e dar glória a Deus. Você pode dizer aleluia. Eu volto a frisar: resistência faz parte do projeto de Deus, baseado no que? No próprio livro de Daniel. Quando a Bíblia diz que por 21 dias Daniel ora ao Senhor. Daniel ora ao Senhor e aparentemente, porque o mundo físico ele entra em choque com o mundo espiritual, queridos. Mas a vitória de Deus, ela não está ligada a 21, a 22, a 23, a 25 dias, não. A vitória de Deus está ligada à minha persistência, à minha perseverança na presença dEle. A Bíblia diz que quando Daniel ali coloca o propósito do seu coração, ali o Senhor desce e diz: Daniel, desde o primeiro dia em que tu aplicaste o teu coração a compreender isso, foi ouvido as tuas palavras. Ou seja, querido, Deus ele tem andado contigo desde o dia em que você tem andado na presença dele. Ou seja, Deus manda lhe dizer nessa noite: eu já te vi, já te ouvi, mas estou provando a tua perseverança e eu vou te dar vitória. Quando eu olho para o texto diz que o juiz, aquele mesmo juiz que essa viúva vem molestar ele, essa viúva vem importuná-lo. O texto diz que agora, diz assim: olha, ele por algum tempo não a quis atender. O texto me dá direito de dizer que esse juiz ele se tornou muito forte, resistente, aleluia, a essa mulher. Mas até quando, queridos, os problemas se tornarão resistentes? Até quando os problemas ficarão no meu caminho? Aleluia. Até quando? A pergunta é: eles vão ficar para sempre? Não, querido. Os problemas, quando eles veem que você é covarde, eles avançam. Mas quando eles veem que você é corajoso, eles vão embora e Deus traz a vitória para a sua vida. E a Bíblia diz que ele por algum tempo não a quis atender. Ou seja, essa mulher encontrou resistência. Essa mulher encontrou grandes obstáculos. Essa mulher encontrou grandes dificuldades à luz da parábola. Essa mulher encontrou situações inimagináveis. Não foi diferente no livro de Josué, quando a Bíblia diz que Jericó estava cercado por dentro e por fora por causa dos filhos de Israel. Mas eu quero lhe dizer também, aleluia, voltando, saindo um pouco desse texto, indo até o livro de Neemias. Neemias, quando está verificando uma obra ao Senhor,
Senhor. No capítulo 1 ele inicia tudo aquilo com oração. No capítulo 4, Sambalá, Tobias e Gesem disse para Neemias assim: olha, Neemias, a obra que tu está edificando, vindo uma raposa, joga ela no chão. Mas esqueceu Sambalá, Tobias e Gesem que raposa não gosta de fogo, e fogo Deus tem para atacar em raposa. Prepara o teu coração, porque Deus vai pôr raposa para correr aqui nessa noite. Quem acredita nisso e pode levantar a sua mão comigo e adorar o Senhor. Quando eu olho para o texto proposto a mim, a Bíblia é clara e diz que ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: esse homem reconhece os seus defeitos, esse homem reconhece a sua resistência. Esse juiz da parábola, ele reconhece tudo isso. Mas sabe por que ele reconhece isso? Por causa da atitude daquela mulher. Por causa da atitude daquela mulher. Ei, as nossas atitudes falam muito. As nossas atitudes ditam muitas vezes quem somos nós, quem seremos nós e qual é a vitória que chegará à nossa mão. Ou seja, se você se mostrar covarde, aleluia, você não receberá vitória. Se você abrir mão daquilo que você quer, você não receberá vitória. É como na cidade de Guarulhos. Eu estava pregando na Assembleia de Deus em Guarulhos, quando olhei para uma mulher paralítica e Deus disse para mim: ela vai andar hoje. E eu olhei para aquela mulher e disse: senhora, a senhora vai andar hoje. Ela disse para mim assim: o Senhor conhece a minha história. Eu disse: não conheço, nem quero saber. Ela disse para mim assim: olha, eu levei 6 tiros do meu marido, tem 10 anos que eu não ando. E ela disse: se eu cair, eu processo o Senhor. Ei, eu disse: levanta e anda. E ela saiu andando. Sabe o que o diabo quer fazer? Você sabe, tem hora que o diabo quer fazer: abrir a boca, apontar o dedo, liga lá. Mas Deus manda lhe dizer: abre a boca e adore o meu nome, porque eu sou Deus na sua vida. Quantos acreditam em milagre aqui nessa noite? Quantos acreditam em milagre? E a Bíblia diz que o posicionamento dessa mulher, dessa parábola, conta muito. O nosso posicionamento no mundo espiritual conta muito. Existem pessoas, eu não sei se frágeis, não sei se covardes, e não sei qual a colocação fazer, se frouxas. Eu não sei, mas existem pessoas que abrem mão muito fácil daquilo que quer, daquilo que busca. Não, querido, eu não abro mão daquilo que quero. Eu não abro mão. Não abro mão com base em quê? Observando a parábola, a Bíblia diz que essa mulher, ela é insistente, essa mulher é persistente, ela não desiste daquilo que quer. Essa mulher continua. E quando é que o problema vai ceder a mim? Quando o problema perceber que você já não tem mais medo, quando o problema perceber que você é corajoso, quando o problema perceber que você é insistente. Não deu hoje, mas eu vou orar amanhã. Não deu amanhã, eu vou orar de novo. Não deu, eu vou continuar. Até que Deus me dê vitória. Quem acredita em vitória? E quando eu olho para o texto, a Bíblia diz que ele por algum tempo não a quis atender. Ou seja, diga comigo assim: problema. Isso foi fraco. Problema. Me ouça nessa noite. Eu não vou desistir, porque eu quero a minha vitória. Não importa o preço, mas eu vou cantar o hino da vitória. Aleluia. Camaia séria, minaragaio, alapabuca, machora, caraxéria, alabarachoe, canéria, acamaia, camai, aquiliaia, pequechai, ismepe, jovia, sinto pop, adore a ele aqui nessa noite. Aleluia. E quando eu olho para o texto diz, queridos e amados irmãos, que ele por algum tempo não a quis atender, mas depois diz consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Sabe uma coisa? Chega dessa mulher. Chega dela.
Eu não quero que ela venha mais na minha porta. Entendeu, querido? Não é abrir o problema, não é abrir a porta para o problema, mandar ele sentar no sofá e ficar lá, não. É abrir a porta e dizer: problema, vai embora daqui hoje. Vai embora daqui hoje. Ao contrário da parábola, o problema não era a mulher, o problema era o juiz. Aleluia! E se tem alguém que teve aquele dia de fechar a porta, foi o juiz. Ele disse assim: olha, preste bem atenção, todavia como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder